Bom dia, paz do Senhor. Hoje, 17 de maio de 2020, vamos estar verificando a lição número 7 da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Brás Vila Nive. É um prazer muito grande mais uma vez estarmos juntos, meditando na palavra do Senhor. Palavra essa que edifica, que fortalece, que direciona, que restaura, que traz vida e vida com abundância. É muito satisfatório quando nós deixamos um tempo para nós estarmos meditando, nos confortando, nos renovando na palavra do Senhor. Por isso eu te parabenizo, glorifico a Deus por sua vida, por estar assistindo esse vídeo nesse momento, que isso possa se tornar bênção e vitória não somente para você, mas para o seu lar. A lição de hoje, o Salmo 56, é um salmo de Davi, é um salmo de lamentação. Esse salmo foi escrito na mesma, reportando-se a mesma ambientação que o Salmo 34, em que Davi ele está fugindo do rei Saul, que queria tirar-lhe a vida, e foi parar na cidade dos seus inimigos filisteus, né? Cidade de Gate, governada pelo rei Ax. E Davi, por que Davi foi se refugiar? Procurou refúgio lá? Porque Davi já estava perdendo suas esperanças, fugindo e de forma incansável, Saul com seus homens, seus espiões, procurando tirar a vida de Davi. E Davi se refugiou nessa cidade, porque essa cidade, sendo inimigos de Israel, eles poderiam entender que o Saul, saindo do seu exército, como desertor, poderia ser um aliado. Só que em determinado momento alguém falou: peraí, mas esse não é aquele que está sendo aclamado o rei, logo será o rei de toda a terra? A fama dele é que as mulheres lá cantavam que Saul matou milhares e ele matou seus 10 milhares. Então, e isso causou medo a Davi. Ele falou: ixi, agora que eu vou ser morto mesmo. Se eu estou fugindo do rei Saul para não ser morto, agora com essa divulgação. Então, de imediato, qual foi a estratégia de Davi? Davi, ele era excelente músico, um excelente poeta, ele era um homem muito sábio, excelente guerreiro, mas aí ele demonstra o que mais um atributo dele, um excelente ator. Então Davi, de imediato, ele começou a espumar pela boca, derramar pela barba, fingindo-se louco. Por quê? Porque, para ver se ele conseguiria o livramento, porque a vida dele estava em risco ali. E de imediato o rei falou: não quero esse doido aqui, manda ele embora. E isso trouxe o livramento a Davi. Quando nós reportamos a esse sofrimento de Davi, parece que foi algo instantâneo, que passou rápido, mas não. Davi, ele passou momentos angustiantes, como eu disse, isso fez com que ele elaborasse, foi o editor do Salmo, tanto o 56, né, como o 34, porque foi um momento que ele causou, foi avassalador, né, foi um momento marcante em sua vida. E a estrutura do Salmo 56, só para nós sintonizarmos, o Salmo 56, ele tem 13 versos. Então, o verso 1 e o 2 fala: clamor a Deus, o único socorro de Davi. O verso 3 e 4 vai falar profissão de fé em Deus. O verso 5 ao 7, descrição da obra dos seus inimigos. O verso 8 ao 11, confissão do motivo de confiar em Deus na aflição. E o verso 12 e 13, voto de louvor ao Senhor. Então, nós vemos aí, o texto da lição está no próprio Salmo 56, e nós vamos estar verificando que o contexto histórico foi esse que eu acabei de dizer, em que houve a inveja do rei Saul, né, pela situação, pela a fama que ocorreu em Davi, e ele partiu para essa perseguição. E o que ocorreu? Por que essa perseguição?
por inveja. Como que era essa perseguição? Sem trégua, incansável. E nós vemos que hoje nós trazendo qual que é a perseguição da igreja, qual é a perseguição que você, meu irmão, minha irmã, sofre. Hoje nós sofremos o embate, a perseguição espiritual, mas nós somos mais do que vencedores. Nós podemos passar por dificuldades, nós podemos passar por lutas, mas a nossa vitória é garantida. Por quê? A Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, você pode olhar lá no Novo Testamento, capítulo 10, versículo 3 e 4, ele fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, a nossa arma é pela fé, em oração, e nós somos mais do que vencedores. Nós vemos ainda que Saul, ele travou uma guerra inglória, uma guerra desproporcional. A Davi juntou 600 homens que estavam descontentes com a situação e se juntou a Davi. E ali caminhava juntamente com Davi. Mas o que o rei Saul fez? Ele veio contra Davi com 3.000 dos seus melhores soldados. Ele veio como uma caça à pulga, né? Se vocês lerem lá no livro de 1 Samuel, capítulo 24, verso 14, o próprio Davi, ele proclama que era como caçar uma pulga, era como caçar um cão morto. Porque Davi ele não queria fazer mal nenhum aliás, ele só queria o bem ao rei Saul, ele queria o bem à nação de Israel. E você já se deparou muitas das vezes que você quer o bem, quer fazer, você faz de tudo para as coisas dar certo, e muitas das vezes vem levantes, vem confrontos, vem desencontros. Por quê? Porque é o inimigo que quer impedir, o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Então você está caminhando para a vida, você está caminhando para levar paz às pessoas, levar uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, e muitas das vezes a situação se levanta contra você, mas levante a sua cabeça porque Deus é contigo, Deus é conosco para nos dar a vitória. E o que aconteceu? Muitas das vezes, assim como o rei Saul, ele foi desproporcional, muitas das vezes o medo, ele muda a visão, o foco das pessoas, e as pessoas passam a ver o inimigo como gigantes, como fortalezas, como impossíveis de vencer, mas em Jesus não, em Jesus o nosso inimigo já está destruído, a nossa vitória foi garantida na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos libertou da morte, da destruição. O nome de Jesus é sobre todo nome, e esse nome nós fazemos menção, é nesse nome que nós somos vencedores. E lá eles verificavam que tem dois exemplos aqui. Um foi quando eles foram lá diante fazer o reconhecimento, o povo de Israel, quando estava peregrinando no deserto, eles foram fazer o reconhecimento da cidade para ver se eles poderiam, como a estratégia para dominar aquela cidade, e eles voltaram apavorados. Então eles fizeram do inimigo algo impossível, em que pese tudo que Deus já havia feito por eles, desde quando tirou lá do Egito, os sinais que deu das 10 pragas do Egito, os livramentos, a abertura do Mar Vermelho, a água de Mara que se tornou doce, potável, o maná que veio do céu, tantos milagres. Mesmo assim, quando chegou diante daquela fortaleza de Jericó, eles ficaram apavorados e se esqueceram da grandeza do seu Deus. E nós vemos que isso trouxe a eles uma derrota. Por quê? Porque o medo, a incredulidade, a dúvida desagrada a Deus. Você quer agradar ao Senhor? Confia nele de todo o teu coração, exalte-o, ame-o, busque a Ele, conheça-o cada vez mais, esteja próximo em oração, em louvor, isso agrada a Deus. Agora o medo, a dúvida,
Muitas situações foram desagradáveis. Esaú, por exemplo, a sua amargura do coração, né? Ele, por ser enganado por Jacó se vocês forem ler a história de Jacó e Esaú, os dois irmãos, Esaú ele ficou grandemente amargurado e quis matar seu irmão. Caim matou seu irmão Abel. Então, assim, são situações que poderiam ser evitadas, mas por quê? Porque as pessoas olham o oponente como algo superior, grande e age de forma errada. E isso nós temos que ficar atentos e saber que o nosso oponente já foi vencido e nós somos mais que vencedores. E aqui nesse salmo, Davi faz uma oração. Ele pede a Deus por misericórdia, pede por socorro e pede por justiça. Então vocês vão notar ali no verso 1, ele clama por misericórdia. No verso 5, também, todos os dias torce minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Então ele está pedindo a Deus o refúgio. E quando nós vamos ver lá sobre o nosso Deus, o Deus de misericórdia, eu peço que você leia lá a carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo 16, que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, temos que chegar com confiança, porque ao trono da graça, porque Deus é o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus do perdão, o Deus do livramento, o Deus da alegria, o Deus da vida e vida com abundância. E Davi não fez diferente, ele conhecia esse Deus, ele conhecia a palavra, então ele buscou refúgio da maneira correta. Vemos ainda que Davi, ele clamou por socorro, e quando ele clama aqui no verso 8, diz assim, tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Então, foi um caminho marcado por lágrimas, mas ele sabia que o seu Deus estava com ele. E quando nós notamos que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus que socorre aqueles que o buscam, nós vamos ver alguns exemplos até do próprio Senhor Jesus quando estava na terra, executando o seu ministério, lá no livro, no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 23, diz que ele percorria toda a Galileia, ensinando, pregando e curando a todos. Então Deus, ele quer o bem, ele quer o seu bem, ele quer o nosso bem, sempre foi isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, nele não há variação de mudanças, é o Deus de misericórdia, é o Deus de vida. Outro exemplo, ainda em Mateus capítulo 15, versículo 32, ele estava pregando com a multidão que o seguia, e teve um determinado momento, ele se preocupou, o povo está com fome. Então ele se preocupava, Deus se preocupa sobre seu mantimento, a sua despensa, o seu vestuário, a sua saúde, ele está atento, não pense você que você está esquecido, não, Deus está te vendo, Deus vê seus familiares, Deus ouve a sua oração, está pronto a lhe atender. E Davi ainda clamou no verso 7, por justiça, diz assim, porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Então aqui Davi estava clamando por justiça de Deus, né? Davi está falando, Senhor, tu sonda, tu me conhece, tu conhece o meu levantar, o meu deitar, tu sabe o que está no meu coração, assim como Deus conhece o seu pensamento, o seu coração, a sua intenção, e Ele sabe as suas necessidades, fica em paz que o Senhor é contigo. E o que diz aqui o Pedro ao escrever a sua carta? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz que os olhos e os ouvidos do Senhor estão atentos ao justo,
Como que está a sua vida diante de Deus? Você está com o coração reto, sincero, correto? Fique em paz, Deus está com seus olhos e os ouvidos atentos às suas orações. Ele é contigo para te dar vitória. O Senhor te guarda, te sustenta. O Senhor abençoa o seu lar. As suas orações em favor de seus entes queridos estão contidas lá no livro da vida. Deus está juntando suas lágrimas, seus choros que ninguém vê, mas Ele vê. E Ele é contigo em nome de Jesus. Assim como foi com Davi, Ele é contigo para te dar vitória. Confiança em tempos de crise. Então, Davi passava por uma crise, mas ele tinha confiança, como nós também temos essa confiança no nome de Jesus. O verso 3, o 4 e o verso 11 fala... no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Que você possa também dizer isso. No dia em que temer, hei de confiar em ti. O que fala o 4? Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. O que me pode fazer a carne? Então, se a sua confiança está em Deus, se você está abrigado no Altíssimo, na sombra do Onipotente, glória a Deus, fique em paz. O verso 11, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa me fazer o homem. Não temas, porque maior é o que está contigo. Então, essa confiança, Davi demonstrou louvando na palavra, mediante a palavra de Deus. Essa confiança, ela prevalece no meio da adversidade. Então, existe um paradoxo, existem desafios, existe a confiança. Então, nós temos que estar firmados nesta palavra, palavra de fé, palavra de confiança. Nós vemos ainda que teve algumas reações na Bíblia de homens que foram usados, tiveram experiência com Deus, mas, no entanto, se em determinado momento de suas vidas, eles recuaram, como Elias, que se escondeu na caverna. Nós vemos os próprios povos judeus, né, que retrocederam, os israelitas retrocederam diante da muralha de Jericó, lá diante dos gigantes que viviam naquela região. Então, o que eu quero dizer, que fica de lição para nós aí? O medo faz parte do ser humano, né? Mas nós precisamos superá-los. O medo, ele está aí, mas o medo, ele cai por terra quando você invoca o nome de Jesus. Quando você clama por Ele, você suplica por Ele, você se torna um gigante, você se torna forte. Por quê? Porque o Espírito de Deus é sobre ti. O que fez Davi vencer aquele gigante Golias? Ele se tornou maior que Golias. Por quê? Porque a fé que veio sobre ele lhe deu força, lhe deu capacitação, lhe deu sabedoria, lhe deu coragem. E da mesma forma, o Senhor é conosco. A Bíblia está repleta de exemplos. Se nós notarmos aqui no Novo Testamento, por exemplo, quando Deus aparece a Maria, o anjo aparece a Maria, o que ele fala? Não temas. Deus sabe a nossa estrutura, Deus sabe as nossas inseguranças, nossos flagelos, mas Ele está sempre dizendo, não temas, não temas, eu sou contigo, eu te esforço, eu te ajudo, eu te abençoo, eu te fortaleço. Então ele falou lá em Lucas capítulo 1, versículo 30, quando apareceu para Maria, não temas. Também quando os pastores de Belém, apareceu o anjo diante dos pastores de Belém, anunciando o nascimento de Cristo, o que o anjo falou? Não temais, porque o primeiro impacto é o medo. E ele fala assim, não temas, olha a preocupação que Deus tem para conosco, para nós não temermos. Deus quer que nós não tenhamos medo e que tenhamos paz. Sempre que o Senhor aparecia diante do seu povo, falava, paz seja convosco, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Não temas e a paz do Senhor esteja no seu coração.
Ainda que vivemos momentos difíceis, momentos angustiantes, mas por meio da oração, essa oração que move as estruturas, ela move, Deus cria aonde não há, Ele abre porta que está fechada, Ele fecha a porta do mal que está querendo induzir as pessoas para o mal, ele repreende o mal, ele sustenta, ele fortalece. Por isso que nós temos que fazer como o apóstolo Paulo lá no capítulo 4 de Filipenses, quando ele escreve a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Então, assim, não fique inquieto. Antes, entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor com oração, com súplicas e com ações de graça, já louvando, já exaltando. Senhor, essa oração eu tenho certeza que chegou ao trono da glória, ao trono da graça, eu vou ficar em paz, vou ficar tranquilo, porque o Senhor cuida de nós, aleluia. Essa confiança agrada a Deus. Fique firme no Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios, e prosseguirmos na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na vida do seu povo. Então, qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Há de prevalecer. Qual que é a promessa que Deus tem na sua vida? Há de se cumprir. O que Deus falou está falado, está decretado. Deus dá a última palavra. Romanos 8, capítulo 28, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. No capítulo 31 ainda diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Que o Senhor possa te abençoar, assim como Davi que teve grandes experiências, ele confiou no tempo de aflição, que nós possamos confiar no tempos de aflições. Amém? Essa fé agrada ao Senhor, glorifica ao Senhor, exalte ao Senhor, não importa o momento que você esteja passando, sinta a presença de Deus na sua vida em nome de Jesus. Se Deus assim nos permitir, próximo domingo estaremos na lição 8 apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Nós vamos estar meditando, verificando o que o salmista escreveu no Salmo 73, Salmo de Asaf, um salmo abençoado que traz lições preciosas também. Eu já até peço a você, leia a lição número 8 no decorrer da semana, leia as leituras complementares que ela abrange o contexto para você ter uma ideia, o sentido, o objetivo da lição. Amém? Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus. Excelente domingo. Amém.